Olá, alunos, tudo bem? Mais uma correção da atividade de física, professora Kênia. Nesta atividade, então, nós temos aqui um paralelepípedo. Neste paralelepípedo, nós temos ele de alumínio, cujo alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ele é de 18 vezes 10 elevado a menos 6. E que a temperatura dele vai de 10 para 110. As dimensões dele é de 100 centímetros, 150 centímetros e 200 centímetros. Ele pede para mim qual o volume, então isso aqui é que eu vou olhar. Qual o volume? Então, para mim calcular o volume, eu vou usar a regrinha do volume, que é variação do volume, o volume inicial, o gama e a variação da temperatura. A variação do volume é igual ao volume inicial. Para mim calcular o volume inicial, eu vou multiplicar as dimensões dele. Nesse caso aqui, eu preferi transformar os centímetros em metros. Se você quiser deixar em centímetros, pode. Eu quis transformar ele em metros. 100 centímetros, eu pus 1 metro. 150 centímetros, eu pus 1,5 metro. E 200 centímetros, eu pus 2 metros. Quando eu multipliquei isso aqui, 1 vezes 1,5 vezes 2, deu 3 metros cúbicos. Foi o volume inicial dele. O gama, ele vale 3 vezes o alfa. Então, se o alfa vale 18, 18 vezes 3 dá 54. Então, eu coloquei o 54 vezes 10 elevado a menos 6. A variação da temperatura, a temperatura foi de 10 para 110, eu pego a última, que foi 110, menos 10, e acho 100, que foi o que eu achei aqui. Feito isso, eu multipliquei o 3 vezes 54 vezes 100, que deu 16.200. Vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6, eu vou pegar então aqui o 16.200 dividido por 1. E aí eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu acho a variação aqui do meu volume. Como eu quero saber o volume final, eu pego o volume inicial, que foi o 3, mais o quanto ele variou, que foi 0,0162, achando então 3,0162 metros cúbicos. A número 2, eu tenho aqui uma placa. Essa placa tem uma área de 1.000 centímetros quadrados e a temperatura estava a 0 graus Celsius. Quando a temperatura aumentou para 50, a área dela também aumentou 0,04. E eu quero saber o coeficiente de dilatação superficial e o linear. Então, aqui, a variação da área foi 0,04. A área inicial dela foi 1.000. O beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, eu quero descobrir. E aqui, o 50 foi a variação da temperatura, porque a temperatura foi de 0 para 50, então ele teve um acréscimo de 50. Mantive 0,04 igual 1.000 vezes beta vezes 50, que vai dar 50.000 beta.
passo 50.000 beta para o primeiro termo, o 0,04 para o segundo. Beta é igual a 0,04 sobre 50.000. Quando eu pego esse valor e divido por 50.000, eu vou encontrar 0,000008 graus Celsius menos 1. Mas eu tenho de escrever ele em forma de notação científica. O beta vai ficar 8, porque essa vírgula que está aqui, ela vem para cá, para ele ficar 8. Só que aí ele vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 7. Só que ele quer descobrir também qual o valor do linear. O linear, ele é o alfa. Então, eu quero saber também o valor do alfa. Quanto que vale o meu alfa? Então, o beta, ele vale 8. E o beta é o dobro do alfa. Isso significa que o alfa vale 4 vezes 10 elevado a menos 7 graus Celsius menos 1. E aqui eu vou ter a minha resposta da questão. Então, ele pediu o valor da superficial e o valor do linear. Na número 3, eu tinha uma temperatura que foi de 20 para 80, então eu peguei 80 menos o 20 e achei 60. Eu tinha um alfa que era de 8, que era o linear, só que como eu quero saber o volume, eu preciso do gama. E o gama é 3 vezes o alfa. Então, eu peguei o 8 vezes 3 e achei 24. O volume inicial dele é de 3.000. Então, eu vou usar variação do volume igual volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Por que que eu usei essa regrinha e não usei essa regrinha? Essa aqui, que é de área, eu tenho de ler aqui, ó, uma placa apresenta área. Área é em centímetros quadrados, metros quadrados. Enquanto que aqui eu tenho volume, e volume em centímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, variação do volume é igual a 3.000 vezes 24 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 60. 3.000 vezes 24 vezes 60 vai dar aqui 4.320.000 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou pular 6 casinhas para trás e vou encontrar 4,32 centímetros cúbicos. Como ele quer saber qual é o acréscimo no volume, então basta eu calcular a variação do volume. Na última questão aqui, eu tenho uma chapa metálica de área. Então, toda vez que ele fala em área, eu uso aqui a regrinha da área. A área dele é de 2.000 metros quadrados e ele sofre um aumento de 0,32 metros quadrados na sua área. E o alfa vale 12. Então, se eu preciso do beta, o beta vale o dobro. Então, pego 12 vezes 2 e acho 24. 0,36 é igual a 2.000, que eu achei aqui. 0,36 foi o quanto ele aumentou. 2.000 foi o quanto ele tinha de área. O beta, eu fiz essa multiplicação e achei aqui. E eu quero saber a variação da temperatura sofrida.
Então, eu quero saber o valor do ΔT. Vou ter 0,36 igual 2.000 vezes 24, vezes 10 elevado a menos 6 ΔT. 0,36 é igual esse aqui, vezes 24, vai dar 48.000 vezes 10 elevado a menos 6 ΔT. Então, eu multipliquei esses dois e mantive 10 elevado a menos 6 ΔT. Vou pular uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. E tirei a notação. Olha, esse 10 elevado a menos 6, eu fiz isso aqui, ó. Eu tinha o 2.000 e o 24. Então, eu peguei aqui o 2.000 vezes 24 e achei esse valor. Aí, eu apertei o dividido, 1, e vim no zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei esse valor, que foi esse aqui. Vou passar tudo isso aqui para o primeiro termo e o 0,36 para o segundo. Mantenho 0,36 e o 0,48 vai passar aqui para baixo, ó, dividindo. E quando eu pego esse 0,36 e divido por 0,048, eu vou achar 7,5 graus Celsius.